duas divisões, o Velho Testamento e o Novo Testamento, dentro de uma composição de 66 livros. O Velho Testamento ele abrange 39 livros, e entre esses 39 livros nós vemos algumas divisões que são importantes para que entendamos o livro do profeta Daniel. A primeira divisão que a Bíblia ela apresenta é o livro do Pentatêutico, ou o livro do Torá, escrito pelo profeta Moisés, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. São os livros que tratam do princípio, principalmente tratando da história de Israel, fundação do mundo. E cada livro desses 5 livros, que são o livro do Gênesis, o livro do Êxodo, o livro de Números, o livro de Levítico e o livro de Deuteronômio. Cada um deles ele tem uma determinada importância. O livro de Gênesis, por tratar do livro da criação do mundo, da criação do homem, da criação dos animais, de todas as coisas, e a criação do povo escolhido por Deus, o povo de Israel, que vai tratar da descendência de Abraão. O livro de Moisés, ele se torna importante, esses 5 livros, porque ele abrange, desde o Gênesis ao Deuteronômio, ele pelo menos abrange as 5 primeiras dispensações das Sagradas Escrituras. E o que é isso? É o período probatório de Deus se relacionar com o homem. Nós vemos dentro do próprio livro do Gênesis, a primeira dispensação, que é a dispensação da inocência, quando o homem não tinha pecado e não havia nele deformidade, debilidade, imperfeições, impureza, contaminação. Aí nós vamos ver, após o pecado adâmico, o segundo período, que é o período da consciência, quando o homem come do fruto do bem e do mal e passa dentro dele ter maldade, pecado, corrupção e entre outras coisas mais. O terceiro período que a Bíblia apresenta é o terceiro período que chama do governo humano, quando Deus chama Noé como pregoeiro da palavra, e Noé vai ser, para mim, o maior evangelista da Sagrada Escritura, porque ninguém vai pregar o tempo que Noé pregou, durante 120 anos, construindo a arca, e não alcançou nenhuma alma, a não ser a sua própria família. Talvez, se no dia de hoje alguns que observassem Noé, diria que o seu propósito não foi alcançado. Porém, para mim, Noé é um homem que se destaca, em primeiro lugar, pela sua perseverança, pela sua fé, pela sua confiança, pelo seu bom testemunho em cumprir aquilo que Deus lhe ortogou. Quarta dispensação vai tratar da dispensação patriarcal. Aí nós vamos ver Abraão, Isaac e Jacó dando prosseguimento e a descendência de Israel, principalmente quando Deus muda o nome de Jacó para Israel. E aí nós vamos ver a história de Israel sendo destrinchada dentro das Sagradas Escrituras. Essa é a quarta dispensação. Quinta dispensação é a dispensação da lei mosaica. É a dispensação onde Deus vai dar ao povo de Israel, através da vida e da pessoa de Moisés, um direcionamento, a maneira como o povo deveria se comportar na sua adoração a Deus, no seu respeito um para com o outro, na instituição dos casamentos. Aí nós vamos ver as instituições das leis cerimoniais, das leis morais e das leis cíveis. Então, quando nós olhamos a Bíblia, o livro do Gênesis é o livro da criação, o livro do Êxodo fala da deportação, da saída do povo do cativeiro egípcio, e o retorno para, pelo menos o caminho do seu retorno para Israel, de volta à terra prometida. Nós vamos ver o livro de Números, que é chamado de Números porque ele vai tratar dos 2 principais censos de Israel, a contagem das tribos, das nações, do povo, para a sua composição como nação. Nós vamos ver também o livro de Levítico, que é o livro que trata da parte sacerdotal, organização do templo, da instituição das ordenanças, da oferenda de sacrifício, e o próprio livro do Deuteronômio, que é um livro que trata do Moisés também, já no final da sua trajetória, e a geração de Moisés, a grande parte não vai entrar na terra prometida, a não ser o próprio Josué e Caleb. Quando nós olhamos esses 5 livros, após isso, nós vamos ver a composição histórica. E aí nós vamos observar Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônica, Neemias, Esdra e Esther. Quando nós olhamos essas composições, nós vamos ver um período de transição entre o período da teocracia e o período da monarquia. Quando nós olhamos o livro de, principalmente, Josué, quando ele assume o comando de Israel,
e ele vai ser o responsável por levar o povo à terra prometida, e nós sabemos bem que ele vai cumprir esse propósito. Deus vai direcionar Josué, porque era um homem comprometido com as ordenanças, a obediência a Deus, e todos os seus direcionamentos. Ele traz o povo, conquista muitas terras, e o final do capítulo de Josué, né, me mostrando que todos nós, como seres humanos, nós estamos feitos de qualidades e defeitos. Lógico que as nossas qualidades ela tem que superar os nossos defeitos, porém todos nós temos debilidades, falhas, muitas das vezes não, em alguns momentos tomamos decisões erradas, ou às vezes não nos atentamos para aquilo que Deus ele quer para a nossa vida. No final do livro de Josué, o próprio Deus vai dar-lhe um ajuste em Josué, porque Josué conquistou muitas coisas, e é inegável as suas conquistas, a sua obra e as possessões que Israel conquistou. Porém, Deus vai chamar a atenção de Josué, porque Deus queria abrangir, dar uma expansão maior aos termos de Israel. Mas Josué, pela sua idade, pelo cansaço, nós entendemos isso, que muitas das vezes o cansaço, ele é algo que age como impedimento na nossa vida em determinadas circunstâncias. E a pior coisa que tem, amados, e eu falo por experiência própria, é você estudar cansado, fazer qualquer coisa cansado, e tem determinadas vezes que até o cansaço ele influencia até no estado de humor de algumas pessoas. Então Deus vai chamar a atenção de Josué, porque queria dar a Josué um termo maior, uma expansão de terra maior, porém pelo cansaço, pela idade, pelo tempo, Josué não vai alcançar. Josué morre. Quando Josué morre, o período de Juízes, ele vai tratar aproximadamente de 325 anos, onde Deus vai levantar homens e também mulheres, como Débora, para dar direcionamento a Israel e para libertar Israel de diversos tipos de cativeiro que povos, nações tramaram contra Israel. Nós vamos ver os filisteus como um desses povos, os moabitas, os midianistas tentando de diversas formas roubar Israel, tirar de Israel suas possessões, suas bênçãos. E desse período nós vamos ver de 1375 a 1050, 325 anos, onde Deus vai levantar esses homens, juízes, para legislar, para direcionar, para instituir regras, para comandar o povo, para que o povo tivesse um direcionamento, não somente espiritual, mas também ao mesmo tempo político e na sua organização como Estado ou como nação. Dentro disso, nós vamos ver o último deles sendo Samuel, nesse período de 325 anos. E Samuel, ele é uma tipologia do próprio Cristo, porque ele vai exercer o seu papel como sacerdote, como profeta e como juiz. Ele exerce uma tríplice obra, ou uma tríplice missão. Quando o livro de Samuel, a história de Samuel termina, e nós vamos ver isso, o período da teocracia, que é o governo de Deus, esses homens, eles eram homens cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo se apossava deles, como Sansão é um dos exemplos desse, e ninguém podia conter, ninguém podia derrotar, porque esses homens, por terem o Espírito Santo, por ter essa comunhão, por ter essa dádiva, esse benefício, eles tinham todas as prerrogativas e todas as características para alcançar o sucesso em seus governos, em suas lideranças. Porém, quando Samuel está próximo da sua velhice e os seus filhos não tinham condições de dar seguimento à sua liderança, e principalmente pelo seu mau comportamento, o povo não aceita mais ser comandado por eles. E vai a Samuel e a requisitar a Deus que assim como as outras nações, eles pudessem ter um rei, um líder. Só que quando o povo rejeita Samuel e a sua descendência, e o próprio Deus vai dizer a Samuel, Samuel, fique tranquilo, porque o povo não está rejeitando a você, o povo está rejeitando a mim. Por que Deus disse isso? Porque o período da monarquia, amados, ele trata de um período onde os reis, e mais à frente os imperadores, governadores, líderes, como nós vamos ver, e a partir de Saul, que é o primeiro rei de Israel, no ano aproximadamente 1050, esses homens eram vistos para as nações como um Deus, porque esses homens, na sua grande maioria, e Israel vai observar as nações pagãs, tomando as nações pagãs como parâmetro. E se você olhar nos dias de hoje, não é muito diferente de muitos lugares, de muitas igrejas, que tomam o mundo como parâmetro para a sua vida, quando deveria ser o contrário. O mundo tem que nos observar e nos ter como parâmetro de santidade, parâmetro de comunhão com Deus, parâmetro de boa doutrina, de bons costumes, de bons exemplos, de boas características,
para ter sucesso na sua vida. Então, uma das características desses reis pagãos era eles ter um entendimento que ele era um Deus. E por ser um Deus com um D minúsculo, eles tinham poder para mandar matar e para dar vida. Eles tinham poder para enriquecer, para empobrecer alguém. Tinha poder para até tomar a mulher de um próximo, se eles assim desejassem. Porque a autoridade, a supremacia, a superioridade estavam na mão deles. Eles tinham um poder para instituir e destituir a hora que quisesse, sem ser obstruído ou intervido por alguém. Eles eram soberanos. E Saul vai ser o primeiro rei de Israel a exercer o período da monarquia. Mas qual é o problema dessa linha de entendimento? Que quando o homem ele toma para si um poder, uma honra em extremo, esquecendo que o que somos e o que fazemos é porque Deus nos capacitou, é porque Deus nos direcionou, é porque Deus nos deu dádivas e benefícios, nós tomamos a glória para si. E dentro do nosso coração vai começar a gerar o quê? Orgulho, prepotência, arrogância, altivez e vários tipos de coisas que são obras carnais, não é o diabo, são obras da carne, mas por ser obra da carne e o Espírito de Deus não compactuar com esse tipo de coisa, nós damos vazão ao diabo. Aí o diabo ele passa a tomar a moradia da nossa vida e coordenar as nossas ações. E aí estamos sujeitos ao fracasso. Grandes homens da história da Bíblia Sagrada, e como Saul, começou muito bem. Tinha a ordenança de Deus, obedecia a Deus, mas pelas suas más escolhas, tiveram para si mais consequência. Como tivemos homens também que se destacaram, como o próprio Davi, que é conhecido o maior monarca de Israel, o segundo coração de Deus, um maior adorador que a Sagrada Escritura pode assim apresentar. Então nós vamos ver bons e mau exemplo no período da monarquia. E nesse período da monarquia, amados, o que é que Deus vai fazer para despertar o pensamento, o raciocínio desses homens? Porque às vezes, amados, a situação na nossa vida, às vezes estão tão tendenciosos a uma linha de raciocínio, a uma linha de pensamento, que muitas das vezes sozinho não conseguimos enxergar uma verdade, um conceito, um direcionamento. E aí Deus, que é conhecedor e sabe da nossa fragilidade humana, levanta quem? Profetas. E qual é o papel do profeta? Levar Deus aos homens. Através de quê? Através da sua palavra, através da manifestação do seu poder. Os profetas são responsáveis para mostrar aos reis, aos líderes, aos governantes, que em todo tempo, e por mais regalia, por mais honra, por mais riquezas que esses homens possuíam, todos eles só estavam lá e só exerciam o que exerciam pela vontade soberana de Deus. Então os profetas, eles eram esses homens que traziam esse norteamento, esse direcionamento, esse despertamento espiritual para que esses reis observassem as Sagradas Escrituras, observassem os mandamentos que Deus deixou através do homem de Deus, que é Moisés, para que eles vissem e reconhecessem que o único que deve ser adorado, que o único que deve ser reconhecido, que o único que deve ser respeitado, que o único que deve ser temido, que o único que nós devemos se prostrar e todas as nações devem dizer que o único Deus é o Senhor Criador dos céus e da terra. Então os profetas, eles eram esses homens que traziam esse despertamento espiritual, essa conscientização. Em primeiro lugar, o líder, porque ele era o cabeça, o responsável, e justamente esse líder tendo essa consciência, ele direcionaria o seu povo debaixo da mesma adoração, do mesmo temor, do mesmo respeito, da obediência a Deus. Então nós vemos esses livros históricos, o próprio 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Samuel também trata desse período, 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas. Sendo que 1ª e 2ª Reis ela é uma boa continuação, e é quase a continuação do avanço do período da monarquia, porém 1ª e 2ª Crônicas, amados, ele traz detalhes que em alguns termos de 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Samuel não traz. Algumas coisas que são obscuras. Por exemplo, detalhes de mortes de reis, sua maneira, enquanto 1ª e 2ª Reis, às vezes aparece que um rei faleceu ao lado do pai,
na primeira e segunda crônica, ele traz detalhes como um rei, por desobediência a Deus, foi retirado do seu trono e a sua morte chegou a ele. Então nós vamos ver primeira e segunda crônicas, após isso, nós vamos ver Esther, Neemias e o próprio Esdra. Sendo que Esther, Neemias e Esdra, na ordem da escrita e da sua cronologia, eles já estão para um período de deportação de Israel. Deportação para o quê? Para o governo babilônico. Porque nós vamos ver Israel sendo dominado, a extensão do governo do norte, que é as 10 tribos, dominado entre 722 pelo governo assírio, porém Judá, na divisão do reino, e nós vamos ver isso principalmente primeira Reis e por final de 2 Samuel, essa divisão do reino, porque até Davi o reino era unido, vinha debaixo de uma mesma visão, do mesmo amor e do mesmo propósito. Salomão peca, Deus vai dizer a Salomão que vai tirar ele, vai dividir o reino, e Deus só não tirou o reino de Salomão por causa da promessa que ele tinha com Davi, que da linhagem de Davi haveria o Messias, e que a linhagem de Davi seria eterna. Então Deus empobrece a linhagem de Davi, porém pela promessa que ele tinha com Davi, não tira a família de Davi da genealogia real. Então nesse período de transição, nesse período de divisão do reino, o reino do norte, que são 10 tribos, em 722 eles são dominados pelo governo assírio. Judá, que são 2 tribos, vai permanecer mais à frente. Nós vamos ver aproximadamente o último rei de Judá como o rei Zedequias, que vai governar aproximadamente do ano 598 ao ano 586, que é o ano do exílio de Judá, onde Judá vai passar por uma grande destruição. Só que, quando nós olhamos a Bíblia e a teologia, que nos dá um parâmetro histórico, nós vamos ver a primeira deportação de Israel em 605 a.C. Tem historiadores que dão o governo de Nabucodonosor também como em 607. Então eu dou aproximadamente entre 607 e 605. E nessa primeira leva dos judeus, os judeus vão ser levados em 3 levas, certo? Em 3 levas no período de 70 anos, na primeira leva vai ser Daniel. Então, dentro dessa composição, e o próprio livro de Neemias, amados, que é um dos livros que eu tratei como livro histórico, ele vai se unificar com o livro de Malaquias, que são os últimos livros, e os dois são contemporâneos da mesma época, para entrar no período intestamentário, ou seja, o período que Deus cessou de falar na terra através dos seus profetas. Período bem distante, aproximadamente, se não me falha a memória, 400 anos, que o próprio Deus deixou de falar com o seu povo. Aí dentro disso nós vamos ver o livro histórico, os livros poéticos, que nós vamos ver o livro de Jó, que é o primeiro livro das Sagradas Escrituras em escrita, primeiro patriarca, um dos patriarcas, vamos colocar assim, o livro de Jó, e o seu sofrimento, as suas experiências e a manifestação de Deus na sua vida, restituindo na vida de Jó em dobro tudo aquilo que ele perdeu. Nós vamos ver o livro de Salmos em suas composições poéticas, retratando pecados, vitórias, momentos de angústia, momentos de desespero, momentos como o de Asaf, que pensou até em se desviar, mas a mão de Deus foi lá até ele e o resgatou e o trouxe de volta, mostrando que em todo tempo, amados, e decorrer da história, a instituição de reino e situação, todos nós somos dependentes de Deus. Dependemos de Deus em todas as situações, em todas as coisas da nossa vida. Então nós vamos ver o livro de Provérbios, Cantares e Eclesiastes, como o livro de Salomão, no seu período como rei, no seu período de jovem, no seu período de ancião e para o seu período da sua morte, nos trazendo diversos tipos de ensinamentos, mostrando os seus pecados, os seus erros, suas debilidades, mas também no final do seu livro ele reconhecendo, como uma das suas escritas, que vaidade, tudo é vaidade. E ao mesmo tempo mostrando que tudo isso não se dimensiona ou não se alcança se nós não tivermos Deus em nossa vida. E o próprio Salomão, mesmo no seu erro, no seu pecado, nas suas falhas, ele vai reconhecer essa dependência de Deus. Se ele foi salvo ou não, cabe a Deus, porque é um mistério, e a Bíblia não nos dá uma base concreta se ele foi salvo ou não. Mas as suas escritas estão
para exemplos para a nossa vida. Exemplos ruins e também exemplos bons. Aí nós vamos entrar, após esse período de livros poéticos, livro dos profetas maiores, que aí nós vamos ver Isaías, Jeremias, o próprio profeta Ezequiel e o próprio profeta Daniel. Sendo que Jeremias e Isaías são profetas. Isaías ele está antes do período do exílio babilônico. Jeremias ele vai já pegar a parte final, no final do governo da entrada de Nabucodonosor dentro de Judá, para escravizar o povo e para levar. Ezequiel e Daniel já estão no período da prisão, no período já do exílio babilônico. E aí nós vamos ver os profetas menores, e eles são profetas, antes de eu falar de profetas menores, eles são profetas maiores, por quê? Não por causa da sua história, mas por causa do tamanho da escrita dos seus livros e dos fatos e acontecimentos. E aí nós vamos entrar dentro do livro dos profetas menores. Nós vamos ver aí o próprio profeta, o primeiro profeta da linhagem dos menores em escrita é o profeta Oséias. Vamos ver Oséias, Ageu, Joel, Miquéia, Malaquias, Naum, Sofonias, Jonas e Abacuque, como profetas que Deus, em períodos indiversos, foram homens levantados por Deus para trazer o despertamento do povo, para trazer a conscientização do povo, que o cativeiro que o povo estava vivendo era pelas suas próprias má escolha. E dentro disso, aí eu vou entrar dentro do livro do profeta Daniel, porque Daniel está no início do cativeiro babilônico. E Daniel ele vai abranger diversos governos. O primeiro governo que Daniel ele vai abranger é o governo de Nabucodonosor. E quem colocou Nabucodonosor como império, como potência, mesmo sendo pagão, foi o próprio Deus. Os governos e todas as instituições e todas as autoridades passam debaixo da mão de Deus. E Deus permitiu que esses governos, como o próprio governo babilônico, o governo medo-persa, o governo egípcio, o governo da Grécia, o governo de Roma, esses governos fossem instituídos por um período de tempo, e esses governos serviriam, em muitas vezes, como juízo e sentença para o pecado do povo de Israel. Só que esses governos foram instituídos não pela eternidade. Esses governos, como qualquer coisa humana, são governos temporários. São governos limitados, que por um período até exercem autoridade, mas por outro período são destituídos. O único governo que permanece ou que perpetua eternamente é o governo de Deus, que não há como ser destruído, desmoronado ou desvencilhado por qualquer tipo de coisa. É um governo que é eterno. E Daniel aqui, e no capítulo 1 aproximadamente, no capítulo 1, versículo 3 ao 6, a história vai nos dizer que Daniel ele vai ser deportado de uma família, de uma linhagem real, para o governo babilônico. A ordem de Nabucodonosor era pegar os homens mais sábios, sem defeitos, homens com conhecimento, homens que tinham boa estatura, beleza, forma física, para que eles viessem estar no palácio, aprendendo a cultura da Babilônia, para que eles pudessem trabalhar para o crescimento do governo babilônico. E é importante dizer que, diferente do cativeiro egípcio, onde o povo estava sendo maltratado, sofrendo diversos tipos de indulgência, o governo Babilônia, para alguns, não foi tão sofrido assim, principalmente para aqueles que são de linhagem real, porque o próprio Nabucodonosor, como um grande líder, como um grande administrador, queria ter ao seu lado homens excelentes, homens cultos, homens com habilidade, homens que pudessem lhe assessorar, e as nações que estavam à sua volta, ou aquelas que estavam dominadas por ele, pudessem ver e reconhecer a grandeza, a glória, a riqueza, a excelência que havia sobre o seu governo, mostrando também, e isso serve como aprendizado, que não existe grandes líderes sem grandes liderados. Nós precisamos ter um bom líder? Com certeza. O líder precisa ter competência? Sim, mas os liderados também precisam buscar, precisam lutar, precisam ter esse comprometimento em também ter excelência naquilo que faz, naquilo que busca,
naquilo que tem como comprometimento para a realização de uma obra. Senão o trabalho não é bem feito. E Daniel aqui, Deus vai escolher Daniel, mesmo no governo babilônico, mesmo numa terra distante, mesmo em situação de um governo pagão, para ser o quê? Uma referência, para ser um diferencial. Daniel me chama a atenção por ser um homem rico, por ser um homem culto, por ser um homem inteligente, por ser um homem com tantas prerrogativas benéficas à sua vida, um homem que essas coisas não mudou a sua convicção, um homem que tinha tudo para deixar que os más costumes e tanto o paganismo e a alimentação, entre tantas coisas, modificasse a sua linha de pensamento, ou seja, a sua linha de raciocínio. Só que Daniel, ele me mostra que não é o dinheiro, que não é a riqueza que muda as nossas convicções, porque aqueles que têm caráter, aqueles que têm princípios, aqueles que amam a Deus, eu disse amar a Deus, em espírito e em verdade, que tem consciência do que Deus representa para si, o tempo não muda suas convicções, os problemas não mudam suas convicções, o dinheiro não muda suas convicções, os governos não mudam suas convicções, as ideologias não mudam suas convicções, porque uma vez que temos experiência com Deus, jamais seremos o mesmo. Então Daniel me chama a atenção por causa disso. Ele é uma referência de alguém que tinha tudo, grande referência. Tinha tudo ao seu favor. Tinha tudo, talvez, para mudar de comportamento. Né? Tem pessoas que já são assim, quando Deus começa a abrir as portas ou abençoar, né? Muda o seu raciocínio, começa a tratar as pessoas de maneira inferior. Mas ele é um exemplo que a riqueza não muda as pessoas. O que muda é o amor à riqueza. Ou seja, eu colocar o meu coração na riqueza. Porque a riqueza, amado, ela não pode ser senhor da nossa vida. A riqueza, ela tem que nos servir. E nos servir para fazermos não só o bem a nós, mas também o bem ao nosso próximo. Então, dentro desse governo, na primeira instituição, Nabucodonosor, ele reina por 43 anos. E como Daniel, ele vai ser conhecido? O próprio Deus vai dar a visão a Daniel, como no capítulo 2, na divisão dos reinos, dos impérios. E o próprio Deus vai mostrar a Daniel que Nabucodonosor, por 7 anos, devido à sua arrogância, prepotência, altivez, por se achar mais do que era, viveria no meio dos animais, comeria da terra. E Deus modificou ali o seu intestino, o seu intelecto, o seu raciocínio, de uma tal forma que durante 7 anos, Nabucodonosor foi humilhado. Então a fama de Daniel, ela decorreu de uma tal forma, e mais à frente dentro da história da oposição, que não só abrangiu o governo babilônico. A fama de Daniel abrangiu toda a face da terra. E no final a gente vai ver que até o próprio governo Medo-Persa, quando invade, eles têm consciência de quem era Daniel. Porque quando nós, amados, e uma das coisas que nós temos que ter consciência na nossa vida, que uma coisa que vai nos acompanhar por toda a nossa vida e até após a morte, é a nossa reputação. Se a nossa reputação é boa, sempre seremos bem lembrados. Se a nossa reputação é ruim, ou se deixamos alguma margem para alguma coisa sermos criticados, amados, até depois da nossa morte seremos lembrados. Aí nós podemos escolher se queremos sermos vistos como bons exemplos ou como maus exemplos. Daniel, ele é uma referência, porque nós vamos ver, dentro da composição, nós vamos ver dos governos Nabucodonosor, que governou durante 43 anos, aproximadamente 605 a 562, o seu filho Evil-Merodach, de 562 a 560, 2 anos, seu cunhado Nerigrissá, durante 4 anos, de 560 a 556, Labassi-Merduk, em 556, durou 2 meses. E aí, dentro dessa história do capítulo 6, nós vamos entrar entre 2 líderes, porque a Bíblia, ela apenas cita Beltesazar, que é o filho de Nabonido. Só que, nessa escrita, Beltesazar está sendo citado como rei, por quê?
nesse tempo, e principalmente após a morte do próprio Nabucodonosor, o governo babilônico estava enfraquecido. E o governo medo-persa, através do seu imperador Ciro Grande e do seu general, que é Dario, que vai invadir a própria Babilônia, já tinha perdido diversas fronteiras comerciais. E o que é que Nabonido vai pensar quando ele assume em 556? Vou para as fronteiras, restituir os centros comerciais e vou deixar o meu filho dentro da Babilônia para governar, para direcionar, para que o governo babilônico não perca a sua glória. Porque antes disso, amado, e nesse período, vai haver uma guerra dentro da própria Babilônia com o governo medo-persa, e eles perdem essa guerra. Porém, a Babilônia era tão forte e tão bem protegida, porque além das suas extensões, da sua estrutura, por volta dela, ela tinha um rio chamado Rio Eufrates. E esse rio, ele tinha uma extensão muito ampla, tanto em amplitude quanto em profundidade. Então, o que os babilônios imaginavam? Com as possessões que nós temos, com as riquezas que nós temos, historicamente, eles tinham possessões de alimentos e de riqueza para se resguardar dentro das suas muralhas por aproximadamente 20 anos. Então, na visão desses líderes, a Babilônia não iria se destruir de uma hora para outra. Teria que ser uma grande reviravolta, um grande acontecimento para destruir esse povo. Só que Belsazar era novo. Belsazar aproveitou para fazer festa num período que não era para festejar, porque eles vinham de uma derrota, era um período que eles tinham que se preparar, porque era eminente o crescimento do governo medo-persa. Sabe que isso me chama a atenção, amado? Às vezes a gente olha a situação da nossa vida à volta, e às vezes a gente vê as coisas dando errado, os acontecimentos assim de uma maneira turbulenta na nossa vida, e de vez a gente se despertar para a situação, e nós como servo de Deus, procurarmos orarmos, fazermos um propósito, jejuarmos, buscarmos em Deus uma estratégia, uma orientação, nós parecemos que a nossa mente ela se desliga. Já viu esse momento que a gente se desliga? E todos nós temos esse momento, né? Aquele momento, um segundo de bobeira, um segundo de desatenção, um segundo que as coisas fogem, parece que a gente está viajando no mundo da maionese, parece até cego perdido no meio de tiroteio. E Beltesazar deu esse pequeno desajuste, deu esse pequeno vacilo. Ele se desconcentrou num período que ele não poderia agir assim, porque ele vinha de uma derrota. E quando a gente passa por um momento de derrota, amados, e humildemente eu já passei por isso, o que é que nós temos que fazer? Pensarmos, pararmos em primeiro lugar, né? Raciocinarmos, analisarmos nossa estratégia, analisarmos nossos conceitos e procurarmos em Deus algum meio, algum caminho, alguma ferramenta para que a gente venha se ajustar. A primeira coisa que Deus ele trata conosco é na nossa consciência. Porque quando nós analisamos a nossa consciência, muitas das vezes a gente podemos até pelo nosso erro, pelas nossas debilidades, não queremos reconhecer para alguma pessoa, com medo de sermos criticados, com medo de sermos inferiorizados, com medo das pessoas nos olharem e talvez nos criticarem, não entenderem o momento, a circunstância que nós estamos passando. Quem nunca já pensou assim? Só que a consciência ela é algo que ela nos toca. E mesmo que a gente não queremos aceitar, ela nos incomoda. E para aqueles que têm o Espírito Santo, a consciência ela se torna a voz da alma. Por quê? Ela nos traz o senso da nossa responsabilidade. Seja daquilo que nós estamos fazendo de certo, e seja daquilo que nós estamos fazendo de errado. A verdade, amados, uma das coisas que nós temos que ter consciência é que a verdade é algo que ela sempre vai prevalecer. Ela jamais será destruída, porque tudo que é verdade está pautado em algo sólido, em algo que é estruturado. E se a verdade maior é Deus e os seus mandamentos, nós sabemos que essa verdade ela é infalível, ela é imutável, ela é inerrante, ela permanece para todo sempre. Só que Beltesazar, ele faz uma festa, reúne os seus dos seus principais governantes, dos seus principais líderes, e está lá se banqueteando, está se embriagando. Quem já bebeu aqui, levante a mão. Quem já, por algum momento aqui, já bebeu, já se embriagou? Amém? Muito, né?
Então, uma das características de alguém que está embriagado é perder, na grande maioria, o bom senso. Já vi muitos, cai pelas esquinas, já vi muitos, abre a boca para falar determinadas coisas que não são convenientes. Já vi casos de pessoas até desrespeitando o próprio amigo, e às vezes até em cima da própria esposa de uma pessoa que está ao seu lado. Então a bebida em si, ela tira você do seu estado normal e te eleva a estar num estado anormal. Aí você perde o quê? Perde o equilíbrio, perde o bom raciocínio, perde a noção das coisas. E aí, amados, quando você entra nisso, você está no caminho para ser destruído. Beltesazar, quando ele entra nessa situação, ele mesmo já decretando a sua falência. E aí, o principal de tudo, que é a base da pregação, ele pega os utensílios sagrados, porque Beltesazar, apesar de ser pagão, ele sabia quem era Deus. Por que ele sabia que era Deus? Porque ele já tinha visto a manifestação na vida do profeta Daniel e da própria sua família. Já viu as pessoas da nossa família que às vezes fazem um monte de coisa? Não sei o que é Deus, não, né? E você não está observando os seus familiares, não, né? E você não está observando os acontecimentos à sua volta, não, né? E você não sabe o evangelho que está sendo pregado, não, né? E você não sabe que não existe céu e inferno. E para aqueles que servem a Deus, há um caminho, há um lugar de morada, há um lugar de descanso esperando. Mas para aqueles que desrespeitam, para aqueles que desobedecem a palavra de Deus, para aqueles que não têm temor a Jesus Cristo, o que espera é inferno e é destruição. Beltesazar aqui não é inocente, igreja. Por mais que ele fosse pagão, ele já tinha visto a manifestação do Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra. Ele preferia se curvar diante de ídolos, e nós podemos até entender pelo fato da sua influência cultural, que é uma coisa que não pode ser deixada de lado. Os princípios que nós levamos da nossa família, querendo ou não, influenciam na nossa vida e nas nossas estimativas, nas nossas perspectivas, nas nossas ambições e entre tantas as coisas, né? Mas ele tinha conhecimento de que era Deus. Mas ele atentou para isso? Não. Embriagado, fora da sua lucidez normal, pega os utensílios sagrados a Deus, o que era oferecido a Deus, uma coisa chamada santa. O que é santo não se mistura com o que é profano. É a mesma coisa de eu pegar esse microfone, que é oferecido, consagrado a Deus. Para quê? Para meu culto próprio? Não, para adoração ao Senhor. Para me envaidecer? Não, para me adorar a Deus. Para me demonstrar o meu amor para com Ele. E o que eu ofereço, o que eu consagro a Deus, amados, não pode ser oferecido a demônio, não. Eu não posso pegar um microfone desse e dar um centro de baile funk para ficar cantando música profana de prostituição. Eu não posso pegar uma bateria dessa, que é oferecida a Deus, e pegar e dar numa escola de samba para eles poderem tocar um samba. Eu não posso pegar as coisas da minha casa, que eu consagro e ofereço a Deus, e dar para eventos que não provém adoração a Deus, eventos mudando. Porque se eu consagrei a Deus, eu estou dando total autoridade ao Senhor. E se Ele é dono, Ele vai requerer. E o que é dele, Ele não divide com ninguém. E se é para adoração a dele, não pode virtuar para outro tipo de culto. E aí, vai ser o fim da ruína dele. Vai ser a ruína dele. Por quê? Ele estava pautado no seu eu posso, eu faço, eu não dependo de ninguém, eu mando, eu ordeno, e acima da minha cabeça, ninguém. Aí Deus, tá bom, eu não vou nem perder meu tempo, eu fico analisando Deus, né? Eu gosto muito de olhar os detalhes da escrita, né? Deus não quis nem perder a... Como é que é o nome? Deus não quis nem
dar um corpo presente, missionário Inês. Ele só quis mandar a mão dele. Com aquele indivíduo, com aquele desrespeitador, com aquele profano, eu não vou nem perder meu tempo indo com o corpo presente, eu só vou mandar a minha mão. Já parou para pensar nisso? A ira que esse homem levantou em Deus, Deus não quis nem falar com ele, só mandou a mão, a sentença. Para você é juízo. Deus só quis isso. Para você é juízo. E interessante quando a gente olha a manifestação do poder de Deus, e Deus como um ser supremo, divino, quando ele viu a mão escrevendo, a Bíblia diz que o seu corpo começou a tremer. O que estava alegre, né, alegre no mau sentido, começou a ficar angustiado. Porque ele sabia que o dia dele, ele já começou a sentir que o negócio para ele ia apertar. O seu sistema mudou, o seu sistema emocional, e nós somos feitos de emoções, né? O ser humano, quando a gente estuda o comportamento humano, eu vou entrar dentro do campo da psicologia, quando você estuda o ser humano na sua avaliação emocional, as circunstâncias, ela influencia no nosso estado de humor. Quando ele viu a mão, e a mão escrevendo sozinho, o seu estado de humor mudou na hora. Porque no meu entendimento, ele já começou a sentir que ele não mexeu com qualquer um, ele mexeu com uma força divina. Que ele não podia lidar, que ele não podia deter, que ele não podia parar, que ele não podia vencer. Porque o que estava escrevendo ali, oh glória, tinha poder sobre a morte, sobre a vida, tinha poder sobre o crescimento e sobre a diminuição, tinha poder sobre a saúde e sobre a doença. Arai do coubidarácia. E o mundo, Beltesazar é uma boa expressão, é uma boa tipologia, uma característica do mundo que estamos hoje. Que só vai dar o devido respeito, o devido valor a Deus, quando vê o dia da ira do Senhor se manifestar. A gente prega tanto amor, né? Tanta misericórdia, tanta reconciliação. Um Deus que está sempre disposto a dar oportunidade. Só que chegará a hora que mesmo na dispensação da graça, a última instância de Deus é o juízo. Mas eu creio num Deus que não é só Deus de amor, não. É um Deus que quando tem que punir, pune. Quando tem que adoecer, adoece. Quando tem que matar, mata. Quando ele tem que fazer, ele faz, porque ele é Deus. Ô glória! O Deus a quem eu sirvo é o Deus que tem poder em todas as circunstâncias. E ai daqueles que duvidam da sua capacidade. Ô glória! Mexeu com quem não devia. Segundo os historiadores, né, Daniel ele era o chefe dos magos. Porém, no governo de Beltesazar, ele já tinha sido destituído dessa função, segundo os historiadores. E está esquecido. Aí, o que é que ele faz? Manda chamar todos os tipos de astrólogos e adivinhos, querendo obter resposta. Mas já estava óbvio a situação ali. Só que Deus... E aí, segundo historiadores, a escrita ela está em aramaico. Porque a partir do governo babilônico, e nós vamos ver isso em Jesus, a Bíblia ela é escrita, o Velho Testamento em hebraico, e no Novo no grego koiné, que era um grego muito comum na época. Porém, algumas citações está em aramaico. E nos dias de Jesus, a língua que imperava dentro de Israel devido à deportação, o tempo que passou da Babilônia, era uma das línguas que influenciava muito, era o aramaico. Porém, mesmo pelos historiadores, a Bíblia não diz isso. Isso aqui é um fato histórico.
Porém, pelos historiadores, mesmo que estivessem em aramaico, aquele povo que tinha conhecimento cultural daquela língua, não conseguiram decifrar o que está escrito. Aí, está lá aquela perturbação e ninguém consegue. Mas aí vai entrar uma rainha. Essa rainha aqui, segundo os historiadores, não é a esposa de Beltesazar, porque no banquete ela já estaria com ele e com seus liderandos. Acredita-se, segundo os historiadores, que essa esposa aqui é a esposa de Nabonido, que no caso era o pai que era a mãe de Beltesazar. Aí ela, com a boa memória, e eu creio que o Espírito Santo deu aquele leve toque. Há um que nele há o Espírito dos deuses. Se fosse eu, o Espírito do Deus excelente. Nele é revelado todas as coisas. Está vendo que o tempo passou, a circunstância passou, os governos trocou e Daniel está lá, ó, na mesma posição, no mesmo local, com a mesma graça, com a mesma unção, com a mesma sabedoria, com o mesmo Espírito. Os governos passaram a situação e mudaram. Talvez pelos historiadores foi destituído da sua função, mas nada o abalava, nada o mudava, nada tirava do foco, porque Daniel servia ao Criador dos céus e da terra. E a quem você tem servido? E a quem você tem servido? E a quem você tem adorado? Se você adora o Deus Criador dos céus e da terra, nada nem ninguém pode te mudar. E pode tirar essa certeza, essa convicção de dentro de você. Daniel vai entrar dentro do cenário. E eu vou caminhar para o final dessa mensagem. Daniel, ele entra dentro do cenário dessa mensagem. E quando Daniel, ele entra, e o tema dessa mensagem para mim, eu estava em casa, eu creio que o Espírito Santo de Deus, o tema é: o juízo de Deus é implacável. Vamos lá. Versículo 24, ele entra. E no versículo 24 diz assim, ó: então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu esta escritura. Só que se eu for voltar aqui, amados, no versículo 21, ele vai dizer assim, ó: e foi tirado dentre os filhos dos homens o seu coração, foi feito semelhante ao dos animais. Daniel está dizendo para ele aqui. Não, perdão, versículo 18, que eu fiz as anotações na outra Bíblia e deu uma confusão aqui. Diz assim, ó: então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo. Por quê? Como o rei não conseguiu a revelação, o que é que o rei prometeu para ele? Tu serás, no versículo 15, 16, vai prometer para ele que ele seria o terceiro no comando. Versículo 16, diz assim, ó: eu, porém, tenho ouvido dizer que tu pode dar interpretações, e se houver dúvidas, agora, se puderes ler a escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Lembra que eu falei que Beltesazar era um co-rei? Ele co-reinava junto com Nabonido. Então Daniel seria o terceiro no comando, porque o segundo era Beltesazar e o primeiro era Nabonido. Primeiro ponto. Aí 17, então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. O que é que Daniel está dizendo aí? Eu não preciso das tuas regalias, dos teus manjares, das tuas oferendas, ou de qualquer tipo de circunstância para me entregar a mensagem de Deus, não. Pode dar para outro,
porque Daniel sabia que ele já estava sentenciado. E outra coisa, aquele que é chamado por Deus para o exercício de uma obra sabe que nós não dependemos e não vivemos pelas barganhas humanas, mas nós vivemos debaixo da provisão de Deus. O Deus que nos capacita é o mesmo Deus que cuida de nós e nos dá todos os recursos necessários para suprir todas as nossas necessidades. Quem crê nisso? Quem crê nisso? É por isso que Jesus vai dizer, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí eu volto em Salmos 37,5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, Daniel, eu não dependo de você não, fica tranquilo. Pode dar para outro, porque o Deus que me chamou, oh, aleluia, eu tenho compromisso com ele e ele tem compromisso comigo. E fim de conversa. Aí ele vai dizer, ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a magnificência, ou deixa, deu a ele toda excelência. Bota Nabucodonosor como pai, porque ele é a referência do governo babilônico, mas o pai dele era Nabonido. E por causa da grandeza que ele deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria, matava, e a quem queria, dava vida, e a quem queria, engrandecia, e a quem queria, abatia. Mas quando o seu coração se exalçou, aí está o princípio da derrota, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Deixa eu dizer uma coisa, há uma glória de Deus que está sobre as nossas vidas. Mas esse mesmo Deus que nos dá o direito de usufruirmos dessa dádiva, desse benefício, é o mesmo Deus que, se ele entender, ele tira de nós a hora que quiser. E se ele tirar de nós, nós somos sepulcro caiado. Não chegamos a lugar nenhum, somos defunto ambulante e estamos sujeitos à morte espiritual. Amém? E foi tirado dele dos filhos do homem o seu coração. Foi feito semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-nos comer erva como bois. E pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo. Até que conheceu que o Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens. E a quem quer constitui sobre eles. Ou seja, Daniel, você só é alguma coisa aí, meu filho. Você só está nessa posição porque quem te colocou foi Deus. Quem te colocou lá foi Deus. E aonde você está, no seu trabalho, na sua casa, na posição de honra, no exercício ministerial da igreja, aí estamos porque Deus nos colocou. E o mesmo Deus que coloca é o mesmo Deus que tira a hora que Ele quiser. E tu, seu filho, Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Ou seja, a misericórdia de Deus está para os inocentes, não para os rebeldes. Inocente porque não tem ciência do que está acontecendo, não tem ciência de fatos, condições e de nenhum tipo de situação. No caso dele era rebelde, então o tratamento com ele é outro. Vamos lá. E te levantaste contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores a Deus de prata, Deus de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não vem, não ouve, nem sabe, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Esse texto aqui, ele vai parafrasear com Salmos 115, onde vai falar da constituição dos ídolos. Tem olhos não vê, tem boca não fala, tem
ouvido não ouve, tem nariz, não sente cheiro, tem mãos, não apalpa, tem pés, não anda, porque não tem vida. Então, ou seja, ele estava servindo, adorando, respeitando quem nada podia fazer por ele, mas aquele que é dono de tudo, aquele que é criador de tudo, aquele, como está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 10, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, a ele tu não deu adoração. E nós precisamos dar adoração, uma adoração verdadeira a Deus. Um sacrifício vivo, santo e agradável. Não é sacrifício de qualquer jeito não, porque Deus não recebe não. O Deus que é sirvo é Deus de qualidade. E é Deus de perfeição e de excelência. Não é Deus de coisa errada. Aí ele vai dizer, então dela foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Olha só, e deste foi enviado aquela parte da mão. Só mandou a parte da mão para assinar a sentença. Aí versículo 25. E esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel, parsi. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Ou seja, você não lidera mais. Esquece a tua glória, esquece a tua honra, esquece o teu governo, esquece teu domínio. A ti perdeu, a ti foi tirado. Para você, filhão, tá que nem Saul. Perdeu o reino, filho. Perdeu o comando, perdeu a liderança. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. O Espírito Santo de Deus, ele sempre está fazendo a avaliação da nossa vida. Como eu gosto de obra, o presbítero Marcos sabe mais do que eu, uma das coisas que Jesus ele usa para fazer a avaliação em nós é um prumo. Nível, para conferir como é que está a nossa vida. E aí, nós podemos ser aprovados ou reprovados. Aqui ele estava usando o que como simbolismo? Uma balança. Porque uma balança mede. Uma balança sabe o peso, se está de mais, se está de menos, se está compactado, ou se está desproporcional. No caso dele, ele foi achado em falta, ou seja, ele está fora dos mandamentos de Deus, fora das bênçãos do Senhor, não tem direito aos benefícios, não tem direito à salvação. O que resta para ele é destruição. Pérez, dividido foi teu reino, e o próprio Deus, e eu gosto de uma coisa que o Espírito Santo, ele confirma e testifica aquilo que ele falou. Lembra no capítulo 2, mesmo Daniel, Deus vai dar a visão dele dos governos, né? Aí nós vamos ver, governo babilônico, 605 a 539, governo Medo-Persa, 538 a 338, aí nós vamos ver o governo grego, do ano 338 ao ano 146, vamos ver os Silecildas, Ptolomeus, nós vamos ver os romanos entrando, mas agora Deus vai ser mais específico, porque aquela promessa foi apocalíptica, mas essa iria acontecer na mesma noite. Aí vamos lá, dividido foi teu reino, e deu seu Medo e aos persas. Então mandou Beltesazar que vestisse Daniel de púrpura, e que ele pudesse uma candeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele, que havia de ser o terceiro dominador do reino. Mas olha só, Deus é o Deus que vela pela sua palavra. No versículo 30 vai dizer, naquela mesma noite foi morto Beltesazar. Por quê? Ciro não foi naquela guerra. Quem está naquela guerra ali é Dario, que é o general do governo Medo e Persa. Quando Dario entra pelo rio Eufrates e entra dentro do governo da Babilônia, ele entra destruindo, matando soldados, e o que vai morrer a fio de espada vai ser Beltesazar. E naquela mesma noite, Deus entregou o reino na mão de Dario. Essa mensagem, amados, e aqui eu encerro ela, eu vou encerrar ela. Essa é uma mensagem que nos traz atenção, por quê? E eu posso dizer até que é uma mensagem ligada ao arrebatamento da igreja. Porque Beltesazar, para mim, é uma tipologia do mundo. Que não presta atenção
que não reverencia a Deus, que trata a Deus de qualquer forma, que desrespeita a Deus de diversas maneiras. Alguns conseguem ter a indecência de até xingar o nome de Deus, de falar que Deus não existe. Mas para esses, qual é o fim? No caso de Beltesazar, foi a morte material. Mas para esses que não respeitam a Deus, para esses que vão para o inferno, é morte espiritual. Só que a igreja, o papel tem a tipologia de Daniel. A igreja não se porta como esse povo. A igreja não se comporta como eles, porque a igreja sabe que somos desse mundo, é passageiro. Para ele, o fim dele foi a morte, foi a ruína, foi a destruição. Mas para aqueles que servem a Deus, para aqueles que é a noiva do Cordeiro, para aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, há uma borda nos esperando, há um arrebatamento nos esperando. Oh, aleluia! Há uma salvação que é posta para as nossas vidas. E um dia, o nosso rei, o nosso líder supremo, o nosso mestre, o cabeça da igreja, o nosso sumo pastor, nos receberá no lugar de descanso eterno e dirá para nós: seja bem-vindo de meu Pai. Recebei a herança que é vos guardada desde a fundação do mundo. Recebei as dádivas do meu Pai. Porque aqueles que servem a Deus, por maiores lutas, por maiores dificuldades, por maiores problemas que enfrentem, nós sabemos qual será o nosso resultado. Sabemos para onde vamos. Então não temos por que batermos em retirada, largarmos tudo, desistir da caminhada. Não podemos olhar para as coisas que estão aqui. A nossa visão é uma visão espiritual. Nós não nos pautamos no que é material. Porque um dia, isso que é corruptível se transformará num corpo de glória. E aí, nós viveremos o que está em 1 Coríntios, a partir do capítulo 15, versículo 55. Abra para mim, por gentileza. Aí dizer: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, amados? Quem tem certeza dessa dádiva? Quem crê na sua salvação? Quem tem certeza que no grande dia Jesus Cristo arrebatará a igreja e você fará parte dessa comunhão? Então permaneça como Daniel, fiel a Deus, firme e constante, que em tudo Deus te abençoará. Amém? Deus abençoe essa oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus.